eu percebi que tinha uma questão com o cabelo, com a cor do cabelo que não estava boa. Eu gostaria de propor uma mudança de corte de cabelo, porque a gente muda de verdade quando muda o cabelo, né? Sim. Você pode estar com o guarda-roupa totalmente refeito, mas as pessoas notam muito mais um corte de cabelo, uma barba bem feita, do que necessariamente uma roupa nova. E a pessoa só consegue levar para fora aquilo que de fato ela é. Quando a gente fala em criar autoridade ou gerar autoridade hoje no mercado digital, essa palavra está equivocada, porque na verdade é credibilidade. É você ser uma pessoa crível. É que todos nós nos olhamos o tempo todo no espelho e a gente não enxerga detalhes. Eu achei que não seria possível transformar o presencial no digital, mas eu consegui trazer as práticas, ensinar ao aluno, e o que ajudou muito nisso foi o suporte. E um suporte que é dinâmico, um suporte que é praticamente ao vivo. O aluno posta as perguntas nos grupos de interação, na plataforma, e a gente responde no mesmo dia. Faço vídeos explicando como fazer, o passo a passo. Então, isso ajudou a superar essa barreira do toque, o que seria a ausência do toque da prática. Eu sou a Cris Alves e o Hotmartcast começa agora. Olá, esse é mais um Hotmartcast. Eu sou a Dani Bianchim. A nossa convidada de hoje é analista facial, é especialista em imagem pessoal, é palestrante, é mentora e é professora de mais de 3.000 alunos. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Dani. Que prazer ter você aqui com a gente. Pessoa que já teve mais de 3.000 alunos. Como é que é conversar com tanta gente? Pois é. Antes da pandemia, eu só fazia isso presencialmente e o digital me proporcionou conhecer muitos profissionais e alunos legais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, acaba sendo laboratório, porque o meu trabalho é sobre pessoas e com pessoas. Ai, muito bom. E vamos falar muito, então, sobre o seu trabalho. A gente já estava começando aqui um pouquinho antes do episódio. Já quero matar várias curiosidades pessoais, inclusive, que eu acho que muita gente vai ter também. E eu quero começar entendendo um pouquinho de como que você virou analista facial, né? O que é esse termo? Como que isso apareceu na sua vida? Vou fazer aqui uma retrospectiva profissional. Perfeito. Eu sou formada em fisioterapia e atuei muito pouco na profissão. Logo no início, eu já me dediquei a prestar concursos públicos e durante um tempo eu fui servidora pública na Assembleia de Minas Gerais. E Dani, no dia que eu tomei posse, eu estava caminhando pela rua, nos arredores do palácio, e pensei assim, agora eu vou procurar uma outra coisa para eu fazer. Então, você não chegou a exercer o papel de servidora? Sim. Ah, você ficou um tempo. Fiquei um tempo. Por quê? Eu gostava do que eu fazia, não era aquele trabalho chato, como a gente imagina que seja o trabalho de um servidor público, mas tinha algo dentro de mim que me falava que eu deveria fazer algo mais criativo, algo que me desafiasse a empreender e tudo mais. E sempre que eu me recordo dessa história, eu me lembro da minha mãe. Porque minha mãe falava assim, você devia fazer um curso de corte e costura, paisagismo. Porque eu acho que ela, né, aquela sabedoria de mãe, ela enxergava em mim algum olhar, algum senso estético. Mas, enfim, primeiro eu me dediquei a... como eu vou dizer, garantir a minha estabilidade financeira. Perfeito. Então, fui por esse caminho. Porque na fisioterapia também, infelizmente, naquela época, o mercado de trabalho não estava tão bom. E aí, eu pensei que eu faria uma especialização em fisioterapia estética. Comecei até a olhar o que havia disponível no mercado para poder ficar nos dois trabalhos. Porque lá, o meu concurso era 6 horas, meio período. Então, no outro meio período, eu poderia me dedicar a um outro trabalho. Só que essa fase minha de entrada no serviço público coincidiu com uma série de mudanças que eu estava numa mudança de setênio, né? Numa virada de setênio. Eu acho que vale a gente explicar o que é o setênio, né? Bom, a virada de setênio é quando termina um ciclo de 7 anos e começa o próximo. Toda a nossa vida é feita por mudanças, mas quando nós estamos nessa virada, as mudanças são maiores, mais profundas e mais marcantes. Então, nessa minha virada de setênio de 27 para 28 anos, eu conheci meu ex-marido, então eu estava preparando o casamento. Passei nesse concurso na Assembleia de Minas, que foi um concurso muito difícil, 1.000 candidatos por vaga, e eu fui aprovada em primeiro lugar. Olha! Então, foi uma conquista, assim, bem maravilhosa.
E estava nessa transição de estudante para profissional, de solteira para a vida de casada, mudança de casa também, indo para um novo lar, enfim. E aí eu descobri a consultoria de imagem. Foi assim que eu tive meu primeiro contato com a profissão, a tomada de consciência. Eu estava procurando uma profissional que pudesse produzir cabelo e maquiagem para o dia do meu casamento. Caí no blog de um salão e o primeiro post era sobre consultoria de imagem. Eu nem sabia que a profissão existia. Olha o awareness aí, né, gente? Isso mesmo, na jornada do cliente. Exato. Esse foi meu primeiro contato. E aí, a profissional explicando lá no texto do que se trata a profissão, e eu pensei, gente, eu preciso disso, porque eu estava totalmente perdida na minha identidade visual. Eu não sabia para onde ir, não gostava do que eu vestia mais, já tinha virado várias chaves, mas também não sabia o que fazer. E fiz contato com ela, mas eu estava no período muito bridezilla da vida, não podendo me dedicar mais nada além do casamento, e falei para ela, olha, assim que passar o casamento à lua de mel, eu quero começar. Então, eu fui cliente de consultoria de imagem. Logo depois que eu cheguei da lua de mel, eu comecei e era fim de ano, mês de outubro, mais ou menos assim. Quando veio o Réveillon... É um período de muitas mudanças, né? A gente quer promover muitas mudanças, né? Sim. Período. Aí veio a listinha de final de ano. Aquela lista que a gente sempre faz primeiro de janeiro, para o que a gente quer. E aí eu coloquei nessa lista que eu gostaria de fazer cursos de áreas que eu gosto. Coisas criativas. Sim. Ou qualquer coisa? Um hobby. Legal. Para passar o tempo. Então lá tinha gastronomia, enologia, fotografia. E eu coloquei um curso na área de moda ou consultoria de imagem. Coincidentemente, essa minha consultora, eu já tinha terminado o processo, já estava lá me sentindo bem com os novos looks e tudo mais. E aí essa minha consultora, ela dava cursos. E eu escrevi para ela, olha, que dia que vai ter um curso seu? Ela, agora em março vai ter um curso. Então, eu fui inicialmente para esse curso com a intenção de fazer um curso para ter um hobby, conhecimento. Do outro lado, né? Eu tinha me envolvido tanto no meu processo enquanto cliente que me deu vontade de saber um pouco mais sobre a profissão. E você já queria saber, pensando, quem sabe eu posso ajudar outras pessoas, assim como foi transformador para você? Ou você ainda estava assim, vou só ver? Não. Acredita, Dani, até o primeiro dia de aula, eu não tinha intenção de ser profissional dessa área. E aí, no primeiro dia de aula, ela fazendo uma explanação do mercado de trabalho, eu já tinha uma visão de cliente. Então, eu pensei assim, eu não vou voltar mais para fisioterapia, eu vou ser consultora de imagem. Ai, que legal. E foi um curso que deve ter durado 1,5 mês, 2. Eu saía mais cedo lá do meu trabalho na Assembleia de Minas, às terças e quintas, para ir para a aula. Minhas colegas de trabalho já observavam esse movimento. E um belo dia, uma delas me perguntou, Cris, você vai trabalhar com esse curso que você está fazendo? E eu afirmei com muita convicção, vou. Vou ser consultora. E dentro do curso ainda, eu já fiz identidade visual, logo, já apresentei o meu trabalho final todo dentro do meu material já personalizado. E tive uma colega de setor que foi minha primeira cliente, minha cliente modelo. E daí para frente, uma outra colega de setor que tinha muita dificuldade com a própria imagem por conta de questões físicas. Ela perguntou para mim, olha, eu vou te contratar. Mas, ela olhou para mim e falou assim, eu gosto muito do seu estilo, mas o que eu gosto é diferente. Não é para mim, assim. Falei, calma, é para isso que serve uma consultoria. Então, Dani, nesse tempo, eu fiquei me apoiando nas duas profissões. Servidora pública durante um tempo e na outra metade do tempo atendendo os clientes. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2011. Olha, tem bastante tempo. Tem, tá fazendo 2010, na verdade, que eu comecei o curso, né? Foi isso. Então, tá fazendo 14 anos aí. 14 anos de estrada. E logo com essa primeira cliente, que foi a minha cliente modelo, eu percebi que tinha uma questão com o cabelo, com a cor do cabelo que não estava boa. Eu gostaria de propor uma mudança de corte de cabelo, porque a gente muda de verdade quando muda o cabelo, né? Sim. Você pode estar com o guarda-roupa totalmente refeito, mas as pessoas notam muito mais um corte de cabelo, uma barba bem feita, do que necessariamente uma roupa nova. Mas eu não tinha o que falar para ela. Eu não sabia como argumentar, eu não sabia como analisar. E nessa hora eu senti uma dor muito grande, porque
eu percebia que só do pescoço para baixo não estava o suficiente. Entendi. E naquela época, os cursos nessa área de consultoria de imagem se baseavam muito nisso. Produção de looks, compras, combinação de cores, a famosa cartela de coloração pessoal. E não se falava nada ou quase nada relativo ao rosto, a não ser aquelas regras muito básicas de corte de cabelo ideal para cada formato de rosto ou armação de óculos ideal para cada formato de rosto, que nem funciona na vida real. E aí eu procurei o que havia disponível no mercado na época sobre rosto, mas muito mais voltado para cabeleireiros. Então eu entrei numa turma de visagismo, que tinha 99% de cabeleireiros. A única não cabeleireira lá era eu, mas eu fui buscar o conhecimento que eu não tive. E lá eu pensei assim, gente, eu não estava errada. O rosto tem, de fato, esse papel central na nossa imagem pessoal. E daí, depois desse curso, eu tirei uma semana de férias na Assembleia e fui mergulhar nesse estudo para poder pegar esse conhecimento e adaptá-lo para a minha área na consultoria de imagem. Porque lá não teve muita informação que foi bacana, mas nada que já viesse pronto, mastigado, para eu aplicar com os meus clientes. Imagino que a fisioterapia também tem ajudado muito, né? Porque você entende bastante da anatomia do rosto também. E daí, nessa uma semana, aconteceu exatamente isso. Eu pensei, poxa vida, eu passei 5 anos na faculdade, aprendendo sobre corpo humano, aprendendo sobre músculo, gordura, osso, e o que a gente tem aqui fora vem de dentro. Então, eu vou buscar isso mais fundo ainda na minha própria bagagem. É muito legal, né? Porque às vezes o especialista pensa que depois de uma transição de carreira, o que ele faz atualmente não tem nada a ver com o passado. Você vai jogar fora, né? Tudo que você aprendeu. E não é assim, né? E sempre tem. Eu penso que até essa minha inclinação, esse meu senso sentido para olhar para o rosto da pessoa e pensar, gente, não está certo deixar isso de fora. E também não está certo terceirizar o cliente que veio inicialmente para uma consultoria de imagem para que o cabeleireiro ou barbeiro decidam o que vai ser feito. Porque senão o cliente vira um Frankenstein. Ele fica com uma identidade na cabeça e outra do pescoço para baixo, porque foram raciocínios diferentes, foram argumentos diferentes que basearam ali aquelas propostas. Perfeito. E, bom, quando um cliente bate à porta de um consultor de imagem, as necessidades dele são diferentes daquelas de um cliente que foi direto no salão ou na barbearia. Com certeza. Porque essa pessoa está querendo uma mudança mais profunda, está a fim de autoconhecimento e está a fim de uma outra palavra que se chama unidade. Então, a análise ela tem que ser do fio de cabelo ao dedão do pé. Que é o seu bordão, né? É. Análise, as propostas, não que o consultor de imagem vai executar o corte de cabelo, a maquiagem, a barba, mas o raciocínio, o como escolher, tá ali dentro de um processo de consultoria de imagem. Perfeito. E vou pegar só uma adenda aqui para poder fazer uma diferença entre profissões. 3 profissões que as pessoas confundem muito. O consultor de estilo, o consultor de imagem pessoal e o consultor de moda. Para quem olha de fora, pode Parece parecer a mesma coisa. Só que não. O consultor de moda é mais fácil de a gente pensar, porque é aquele que faz o trabalho muito baseado no styling, tendências de moda. Então, ele está muito preocupado com essa adequação do momento, daquilo que é O que está na moda no momento, o que foi... o que está em destaque, que faria sentido para a pessoa usar, que encaixa no estilo E preparar esse cliente para uma aparição pública, ou mesmo que seja o cliente do dia a dia, mas um evento específico. Pode ser que ele olhe a personalidade, tente encaixar um pouco ali, mas não é tanto o foco do trabalho. Não é à toa que a gente vê tantas... celebridades que usam muito, né? Sim, e nem sempre é a celebridade que está ali. Acaba que vem da parceria com a grife X ou Y, e aquela pessoa se torna um cabide ali naquele momento. Muito bem. O consultor de estilo já olha mais essa questão do cliente em si, né? Não é sobre o sapato, mas quem usa o sapato. Porém, é muito focado na vestimenta. Pode ter também uma questão de cabelos, etc. Mas é focado aqui, ó, no primeiro pilar da consultoria, que é a aparência. Só no visual mesmo. Isso. E quando a gente fala de imagem pessoal, nós temos outros pilares, além desse da aparência e do estilo. Então, quando eu estou fazendo raio-x com o meu cliente, além da análise facial profunda, eu pego outros dados sobre essa pessoa.
se o tom de voz é coerente, se a comunicação... Porque, olha só, eu trabalho muito com as caras de quê? Cara de novinha, cara de boazinha, cara de brava, cara de séria. Depois eu quero super saber o que eu tenho cara. Mas, enfim. É inevitável, né? Você quer ver mesa de bar quando esse assunto surge. Com certeza. Acabou o assunto, assim, eu começo a trabalhar no momento do lazer, mas é natural que todo ser humano quer saber sobre si. A gente quer saber como a gente é percebido, né? E eu acho que vem muito disso, fazer uma consultoria porque a gente quer mudar a forma como as pessoas enxergam a gente, ou a gente quer que elas enxerguem da forma que a gente gostaria de passar a ser visto, né? Exatamente. Bom, e aí... O tom de voz, o ritmo da fala tem que estar coerente, porque às vezes vem uma cliente com a cara de brava, a gente coloca alguns elementos ali para que essa pessoa fique mais leve, mais aberta para a comunicação, mas se ela tem essa rigidez na comunicação, não adianta. Então, o profissional da imagem pessoal tem que estar preparado para fazer esse raio-x, assim como o sorriso. O sorriso é responsável por muitos dos ruídos de comunicação que a gente tem também. Inclusive, esse foi um bate-papo essa semana no meu Instagram. Postura. Porque a postura é uma linguagem que é percebida pelo nosso cérebro antes daquilo que a gente veste. Então, a nossa linguagem corporal, que inclui os gestos e até mesmo a postura neutra, ela vem depois do rosto. Então, primeiro o rosto, com os traços e as expressões faciais. Depois, a linguagem corporal e os nossos gestos, as primeiras impressões. Em terceiro lugar, o tom da sua fala, a maneira como você fala. E, por último, o que você tem a sua vestimenta está em quarto. E, por último, aquilo que você está falando. Perfeito. A coerência entre o seu discurso e esses 4 elementos anteriores. Perfeito. Isso tudo pode ser fabricado, entre muitas aspas, porque a gente vê muitas pessoas que querem, às vezes, mudar essa percepção, querem criar um personagem e conseguem mexer nesses aspectos. Isso é algo que é natural de ser feito, é ensaiado, mas pode se perder se não for verdadeiro. O que você acha? Um trabalho de consultoria de imagem bem feito, Dani, tem que passar pelo autoconhecimento. Perfeito. Porque a pessoa só consegue levar para fora aquilo que de fato ela é. Porque um trabalho que você usou uma palavra, qual foi? Fabricado. Não se sustenta. Perfeito. Ele pode ser fabricado para um evento, para pouco tempo, mas ele não se sustenta ao longo do tempo. E eu digo mais, aquela pessoa que forja esse personagem, ela pode se frustrar ao ponto de criar até condições mentais, emocionais, que podem ser complicadas e sofridas para ela. Então, não é o ideal, não é o desejável e, no final das contas, acaba gerando muitos conflitos internos. De não se reconhecer. E você falou muito disso, de que parte do autoconhecimento, né? Como que é essa jornada de entender, preciso me conhecer mais, preciso me mostrar de uma forma diferente? Como é que as pessoas te procuram? O que elas te falam quando elas estão nesse processo? É muito interessante. Vou voltar na minha história. Olha só, o que me levou a ser cliente de consultoria de imagem? Eu olhava para o espelho, olhava e percebia, não tem a Cris aqui do lado de fora. Eu não sabia dar nomes aos bois. A raiz, a razão, mas... E por Você não se reconhecia, né, quando olhava no espelho. E por que veio o FaceTelling? Eu contei dessa primeira cliente, mas o FaceTelling, ele vem de uma história pessoal mesmo, assim, de um caminho de construção pessoal que eu acabei levando o modelo para os meus atendimentos com os clientes. Hoje, Dani, com essa imagem, as pessoas não imaginam a suavidade que eu era. Porque vocês não estão vendo no enquadramento todo aqui da Cris, mas ela tá com uma bota de salto, tá toda de preto, que pra mim me passa uma imagem, assim, uma mulher poderosa, elegante. Tem o lance da cor e tal, mas tem tudo, né? Tem uma postura. Na minha adolescência, eu era uma pessoa muito tímida e eu sempre sofri de um ruído de imagem. Então, o que é o ruído de imagem para quem tá aí nos ouvindo e assistindo? Esse é um termo que eu criei, porque tudo em imagem pessoal, diz respeito à comunicação visual. Tem até uma frase muito famosa que diz que comunicação é aquilo que você... É a arte de entender o que não está sendo dito. Então, uma pessoa nua, sem nenhuma peça de roupa, ela tem uma comunicação visual. A depender se o corpo é mais forte, mais musculoso, mais
curvilíneo. A postura amorfo, também. A postura. Então, você não precisa de maquiagem, você não precisa de óculos, nada. Você já tem uma comunicação visual. E essa comunicação visual é o que a gente chama também de primeiras impressões. Que é aquilo que nós captamos como essa mensagem num primeiro momento muito rápido, 1/10 de segundo. É o suficiente para você formar o julgamento de alguém e esse julgamento não se desfaz. Ou deve ser muito difícil, né? Não, sabe, Dani? Vou pegar meu... Acabei de falar que eu era tímida na adolescência. Uhum. Então, as minhas amigas de colégio que me conheceram naquela época veem a minha imagem hoje, percebem a minha construção ao longo desse caminho, mas elas não se esquecem da pessoa que eu fui. Ainda tem essa memória de você como uma pessoa mais tímida. Exato. Então, a primeira impressão que você causou em mim hoje, ela nunca vai se desfazer. Eu posso encontrar a Dani daqui a 6 meses, 1 ano, e perceber mudanças em você, mas até o fato de eu falar, nossa, Dani, como você mudou? Já mostra que você sabe como eu era antes e você me reconhecia daquela forma, Já né? tem uma referência, já tem um ponto de partida. Então, quando eu te vejo, olha... A Dani, mas ela mudou, porque antes ela era assim, agora ela está dessa maneira. Então, não se desfaz uma primeira impressão. Olha só. E essa impressão não é o que as pessoas também colocam no jargão popular de como você está vestido para o ambiente X ou Y. Isso rola muito em entrevista de emprego, né? Veste bem, porque a primeira impressão é que fica, o entrevistador vai estar ali te encontrando, ou para um primeiro date, enfim. Esse termo, semanticamente, neuronalmente, está equivocado no jargão popular. Quando a gente fala assim, olha, o advogado causou uma má impressão porque ele estava com o terno amassado. Então, isso já não está no nível das primeiras impressões. Então, falando um pouquinho agora desse processo dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça. Nós temos 3 andares, 3 camadas no cérebro. Um, que é o mais básico, responsável pelas nossas funções vitais, temperatura, homeostase, que é o reptiliano. O do meio é o cérebro emocional, onde está a amígdala, e é responsável por 2 emoções básicas, o prazer e o medo. Então, nossos ancestrais, os homens das cavernas, só tinham esses 2. E desde aquela época, o que trouxe a humanidade, falando agora de uma perspectiva da evolução humana aí, foi essa capacidade de identificar aquilo que ameaça a sobrevivência e aquilo que causa prazer, ou que é inofensivo para a nossa existência. Depois, o Homo sapiens trouxe o cérebro mais sofisticado, que é o córtex, a camada de fora, que é responsável pela habilidade motora fina, a fala, a cognição, a inteligência e outras funções que só nós temos. E aí, a impressão está lá no prazer e no medo. Quando eu te olho, Dani, pela primeira vez, eu não estou me preocupando se essa jaqueta jeans é o ideal para se vestir na Hotmart, se seu cabelo é loiro ou escuro. A primeira coisa que eu tento perceber quando eu te olho é, a Dani pode me matar? Ela me oferece algum perigo? Ou, a Dani é uma figura indefesa ou inofensiva? Eu posso me aproximar da Dani? Eu vim de BH para cá hoje. Eu também. Você? Eu também sou de BH. Olha, eu achei que você fosse aqui de São Paulo. Não, eu fico em BH. Se nós duas cruzássemos aqui na esquina com 2 pessoas desconhecidas conversando, a gente precisasse se localizar aqui na cidade, pedir uma referência, uma dessas pessoas tem um rosto mais reto, muito ângulo de mandíbula, o queixo projetado, mais alta, mais forte, mais vigorosa, e a outra é mais curvilínea, bochecha, o corpo também mais curvilíneo, mais baixa. Eu ia nessa segunda. Automaticamente. E você, e mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, o meu cérebro não ia pensar, eu vou nessa daqui porque essa transmite mais suavidade. Não. É natural do ser humano, porque a função de tudo, ao final do dia, é garantir a perpetuação da espécie. Então, primeiras impressões são sobre prazer e medo. E na instintivo, né? Não é algo que você programa como você quer perceber. Não, você reage. Perfeito. Então, e hoje nessa selva de pedra que a gente vive, na contemporaneidade, todas as primeiras impressões podem ser separadas nessas 2 colunas. O que é o prazer hoje em dia? É quando a pessoa quer se sentir e ser percebida, leve, jovial, alegre, feminina, suave, delicada. Uma pessoa que seja amorosa, próxima, acolhedora, sensual. Então, todas essas são energias e são
sensações de prazer, que traduzimos para esses desejos de imagem. E na coluna do medo, o que a gente coloca? O distanciamento, a tão almejada autoridade. Muito se fala em autoridade no mercado de trabalho hoje, em especial no digital, Não, né? no nosso mercado é um assunto sempre em alta, né? Então, a autoridade é uma emoção relacionada ao medo. Ela não está ligada ao prazer, está ligada ao distanciamento, à força, credibilidade, maturidade. Quando você fala também de segurança, firmeza, solidez. Então, essas são percepções ligadas à coluna do medo. O Persona, que é o meu método de consultoria de imagem guiada pelo rosto, é neuroimagem. Assim como nós temos neuromarketing, neurovendas, neurociência, neuroestética, neuroarquitetura, é neuroimagem, porque eu elaboro as propostas para o cliente, de modo que essa pessoa vai atuar intuitivamente na camada límbica lá do interlocutor, provocando as sensações que essa pessoa deseja. Depois, num outro momento em que eu já decidi se é prazer ou medo, aliás, eu já reagi, aí é que eu vou para uma outra percepção, quando eu estou falando da roupa estar adequada ou não. Então, esse é um julgamento. E esse julgamento não pode ser chamado de impressão, porque ele depende de questões que são culturais, sociais, geográficas, econômicas. Um exemplo muito básico que eu gosto sempre de dar para falar da diferença entre adequação e impressão. Usar branco no Brasil é muito bacana. Tanto que a cor que as noivas usam no casamento, a cor que a gente prioriza em final de ano como símbolo de renovação. Mas é também a cor que toda vez que alguém vai fazer um vídeo pedindo desculpas, tá lá com a roupinha branca, o cabelinho pra trás. Então, você quer ser bem aceita nessas situações. Usar o branco na Índia já não é tão bem-vindo, já não é tão bem visto, porque é sinal de luto, de momentos tristes e tudo mais. Então, tá vendo que não é impressão sobre o branco, é uma questão de adequação ao contexto, é cultural. Então, quando eu avalio a pessoa versus o contexto em que ela está, o papel que ela desempenha, como você citou bem, a entrevista de emprego, isso já não está no nível das primeiras impressões. Isso é adequação, é julgamento. A impressão é uma reação primitiva, prazer e medo, e pronto. Muito legal. Você citou, quando você estava falando do medo, eu vou chamar de arquétipo, não sei se é a melhor palavra, da autoridade? Sim, pode ser arquétipo. E no nosso mercado, igual você bem falou, construção de autoridade, a gente fala o tempo inteiro. É possível construir autoridade aí no sentido de me tornar referência, tendo um arquétipo mais suave, não indo tanto para esse lado do medo, mas trabalhando o prazer, né, que você falou. É possível fazer isso? O que é autoridade? É quando as pessoas conferem a você a capacidade de solucionar problemas. Então, essa é outra palavra também que tem sido muito mal interpretada, porque quando a gente pensa na figura da autoridade, o que vem como arquétipo na sua cabeça? Qual que é a autoridade que a gente pensa na sociedade hoje? Seria a figura de um juiz. Políticas, Né? O juiz está ali com poder de decisão, se aquela pessoa vai ser solta ou se ela vai ficar presa, se vai ser condenada à pena de morte, etc. Então, ele tem autoridade para decidir a vida de alguém. E a figura do juiz está mais alta, ela está distante das pessoas, ela não pode ser contaminada pela opinião dos outros. O juiz está ali para ser uma pessoa imparcial. Então, quando a gente fala em criar autoridade ou gerar autoridade hoje no mercado digital, essa palavra está equivocada, porque, na verdade, é credibilidade. É você ser uma pessoa crível. Então, uma professora de yoga, ela não precisa vestir o blazer, o batom vermelho, ter o cabelo todo preso no coque. Seria muito não prático. Mas é uma pessoa que pode ter muita credibilidade naquilo que ela faz, coerente com o lifestyle, coerente com as diretrizes, com tudo que prega o universo da yoga. Então, seria uma pessoa que teria a tal autoridade, mesmo sem gerar distanciamento. Pelo contrário, dessa pessoa a gente espera leveza, proximidade, exatamente, algo mais orgânico, o toque e tudo mais. Então, se a gente pensa na autoridade como aquilo que torna o profissional crível,
Sim, é possível. Cada um com o seu nicho, cada um com a sua área de atuação. O profissional não precisa ter medo. Se dentro da área dele é possível vestir tricô, cores claras, o cabelo mais natural ou zero maquiagem. Inclusive, isso é o esperado, né, de determinados nichos. Ao passo em que outros, isso pode demonstrar muita casualidade, informalidade, etc. É muito do que cada um faz, do que cada um prega e a coerência que existe entre aquilo que ele se propõe solucionar na vida dos seus clientes. Muito legal. Você falou também um pouquinho mais cedo do método Persona, né, que você desenvolveu. Qual que é a história por trás desse método? E desse nome também, que é super legal, né? Isso. Então, eu já contei de como eu comecei, contei da minha primeira cliente, que eu tive dificuldade de lidar com as mudanças e procurei ajuda em outras áreas. Então, no início, eu fazia o visagismo aplicado à consultoria de imagem. Até o ponto que eu cheguei à conclusão de que o visagismo, tal qual ele foi concebido na França, que é essa questão de adaptar as técnicas para corte de cabelo, barba, óculos e maquiagem, principalmente, isso já estava assim, um percentual muito pequeno, então o nome não estava bom. E o que eu fazia, o que era o grande propósito do meu trabalho? Fazer uma conexão entre o rosto e o estilo. Algo que não existia na consultoria de imagem, nem no Brasil e nem no mundo todo. Porque a tendência dos profissionais era levar os seus clientes aos profissionais que fossem executar essas mudanças, quando muito. Perfeito. Ou então o próprio cliente é que corria atrás por conta própria dessas mudanças. E aí, olha aqui, agora vem o branding, né? Agora vem a construção da marca. Eu nunca tive dúvidas, Dani, desde o meu dia 1 trabalhando, de que o rosto tinha que ter a importância que ele merecia dentro desse mercado da consultoria de imagem. E foi um processo árduo, quebrar um paradigma antigo, porque a profissão não é tão antiga, mas desde que ela foi concebida, aí dos idos de 60, 70, é assim que o mercado trabalhava. Então, o que é essa Cris Alves, essa brasileira, que chega aqui pra gente e fala, gente, para tudo, tá tudo errado. Tá tudo errado, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente? Ou, até aqui valeu, tudo bem, galera? Tá. Mas não dá pra continuar assim. Não dá pra continuar assim. E eu tenho um viés muito acadêmico. Eu nunca aceitei determinadas regras que não pudessem ter a sua explicação, a sua argumentação, o seu embasamento. Uma metodologia por trás, né? Então, desde que eu comecei a estudar mais o rosto e fazer esse link com a imagem pessoal, eu comecei a beber em outras fontes, principalmente a neurociência, que é isso que a gente está conversando aqui, junto com uma outra área do conhecimento, que é a morfopsicologia, que é essa que faz o link entre formas dos nossos traços faciais, as proporções e tendências de comportamento e personalidade. Então, olhando para o rosto das pessoas, eu consigo ter pistas de como essa pessoa age e reage na vida. E como é que você não quer que as pessoas te peçam para analisá-las? Não tem como? Eu tenho um norte, mas só a conversa que vai me afirmar, né? O que cabe direito ali para aquela pessoa. Assim como a fisiologia, que é o balanço hormonal, testosterona, progesterona e estrógeno, e a manifestação deles nas nossas características físicas e anatômicas, e a própria anatomia em si, que eu também trouxe lá da fisioterapia. Então, Dani, falando agora no Persona. O Conexão Rosto Estilo, ele veio em 2015 para 2016. E aí eu estava já mudando a minha logo, já estava criando um site novo e contratei um amigo jornalista para fazer um texto que fosse mais midiático, assim, no sentido de... Porque se eu fosse seguir, eu sou muito tecniquez, né? Eu precisava de uma linguagem mais internética para o texto do site. A primeira coisa que ele falou, quando ele pegou, ele falou assim, o que é o especialista, né? Cada um na seu sua quadrado. especialidade. Ele falou assim, Conexão Rosto Estilo. Cris, esse nome é legal, entendi. Mas olha, ele tem um eco. A sonoridade não é boa. Rostilo. É verdade. E mineiro, Uma então... cacofonia. A cacofonia e mineiro vai comer a palavra, Com né? certeza. Rostilo. Aí, pronto. Aí me cutucou, né? O que eu faço agora? E eu descobri um serviço dentro do design de serviços ou da publicidade, que é o Name. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que existem profissionais capacitados para criar nomes. E, coincidentemente, uma das profissionais que fazem isso muito bem, que é a Denise Heller, é de BH. Entrei em contato com ela.
E expliquei o que eu precisava e uma dor, que era criar um nome para algo que não existia. E esse nome precisaria ter uma palavra apenas. Eu já estava com foco no internacional, então teria que ser uma palavra autotraduzível, uma palavra que pudesse ser entendida. Funcionasse em vários idiomas. E a Denise entrou comigo nesse looping de ideias. Eu me lembro que nossa reunião foi numa quinta, numa sexta. No sábado, ela já pipocou cheia de nomes lá. E eu queria um nome para essa consultoria que fosse guiada pelo rosto. E aí, ela surgiu com 2 nomes. O primeiro foi o face telling. Então, que é muito legal, a história que o rosto conta. E é exatamente isso. Eu ajudo o cliente, eu guio o cliente nessa percepção. Qual que é a sua história que o seu rosto está contando? Dani, a coisa mais interessante do planeta é que todos nós nos olhamos o tempo todo no espelho e a gente não enxerga detalhes. A gente não enxerga. Daqui a pouco eu vou voltar na construção pessoal do face telling. O assunto tá indo e voltando, né? Mas tá super legal. É. E eu recebo alunas nos meus cursos e alunos que são dermatologistas, cirurgiões plásticos, dentistas, especialistas em harmonização facial, que estão o tempo todo analisando o rosto de outras pessoas e as suas próprias faces. E lá no curso essa pessoa descobre, nossa, minha sobrancelha está com ruído de imagem. Nossa, nunca tinha percebido que meus olhos eram caídos. Ou, nossa, no fundo, meu olho é amendoado, mas minha pálpebra é que está caída. Então, assim, se o profissional, especialista do rosto não está percebendo essas nuances, né? Seus próprios traços, imagine o leigo. Então, a gente olha no espelho e a gente sente que tem algo ali, que foi o meu caso. Agora eu vou contar. Eu tinha um ruído de imagem de ou uma pessoa que estava triste, ou muito doce, muito meiga, ou cansada. E sempre isso me incomodava. Por quê? Eu tenho realmente uma faceta aí que fala sobre a sensibilidade, a emotividade, que é dentro do... que eu também trabalho com essa abordagem dos perfis comportamentais, que é o meu lado analítico, principalmente aqui na área dos olhos, que é a área emotiva. Mas eu tenho também um outro lado, que é do perfil dominante, que é determinado, forte, corajoso, que me incomodava muito as pessoas não perceberem esse lado do qual eu me orgulhava mais num primeiro momento, numa primeira impressão. Me incomodava muito. E isso bem antes de eu sonhar em ser consultora. Eu sempre ficava me perguntando por que as pessoas não percebem esse outro lado. E olha, na época eu ainda usava cabelos compridos, roupas que iam para esse universo, assim, do arredondado, coisas de adolescente, de jovem, né? Que ainda não se encontrou aí direito nas escolhas. E nessa época minha na Assembleia, eu ia para a academia e descia as escadas morta. E enquanto eu esperava a alma voltar para o corpo, a zeladora do vestiário sempre me falava assim, ô, Cris, não fica triste, não. E não era zoeira, ela realmente achava todos os dias que eu estava triste. Você não estava triste, você só estava ali, sentada, tomando um ar, esperando o corpo voltar. E eu pensava, gente, aí quando eu comecei a estudar, eu descobri algo que estava no espelho o tempo todo e que eu não enxergava, os olhos caídos. E os olhos caídos, dentro da perspectiva da morfopsicologia, estão ligados com pessoas que realmente são emotivas, sensíveis. Eu sou essa pessoa, eu choro à toa, me comovo muito fácil. Só que o que é o ruído de imagem? Comecei explicando aquela hora e não terminei. É a comunicação parcial. Então, quando, por exemplo, nós estamos numa sala silenciosa, mas... se tem um ruído de uma obra, o que esse ruído vai fazer? Vai atrapalhar aqui a nossa comunicação. Então, o ruído de imagem é aquele seu atributo, que é tão forte, tão presente, tão expressivo, que ele acaba tirando o foco das suas outras características. É como se a gente tivesse um auditório e esse seu lado, essa sua faceta ocupasse sozinho a primeira fileira. Fosse algo dominante, né? E as suas outras características ficam lá atrás, no fundão desse auditório. Ou seja, está todo mundo ali. Só que o ruído de imagem, em primeiro lugar, o ruído de imagem não é algo falso. Não é algo que colocaram em você injustamente. Quem tem cara de novinha, é nova. Quem tem cara de brava, tem seus momentos de braveza. No meu caso,
esse ar de triste ou de melancólico vinha do quê? De uma sensibilidade. Só que de tão exagerada, essa emotividade, para quem está de fora, para o leigo, no senso comum, acaba sendo interpretada como isso. Tristeza, né? Como tristeza, ou um cansaço, enfim. Então, esse ruído de imagem se torna algo ruim para a gente porque ele ofusca as outras características. E o ponto de dor está aí. Porque não é que eu não queira ser essa pessoa sensível e emotiva ou que a pessoa que é brava da noite para o dia, ela quer ser mansinha. Não é isso, porque a braveza dela é um mecanismo de defesa que vale em alguns momentos. Mas incomoda demais as pessoas não te perceberem no todo. Então, quando a gente faz um trabalho de consultoria de imagem, o que a gente quer é não eliminar o ruído de imagem. Essa foi a virada de chave do meu trabalho, Dani. Porque se a gente elimina o ruído de imagem, a gente torna aquela pessoa um personagem. Porque, querendo ou não, em algum momento, aquela característica vem à tona. Ela vai aflorar. Vai aflorar. Mas o ruído de imagem é trazer esses atributos que estão no fundão do auditório para ocupar o mesmo espaço. Muito com legal. o mesmo grau de importância. Então, as pessoas falam assim comigo hoje: Cris, eu acho tão interessante porque você tem uma força. Eu percebo em você uma pessoa que tem uma segurança, mas ao mesmo tempo você é muito humana. E quando a pessoa fala isso para mim, consegui, porque imagina se as pessoas me vissem só como uma coluna, um trator. Você eliminaria uma parte de você. E que é importante para a minha vida, é importante para o meu trabalho, para as minhas relações interpessoais. Eu não quero deixar de ser essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas entendam o outro lado. Então, quando alguém me fala, eu participei de uma dinâmica uma vez num congresso que eu fiz na Cidade do México. Ninguém se conhecia, eram colegas do mundo todo. E a dinâmica foi muito legal, que todos os participantes ficavam com papel em branco nas costas. E o colega que estava, e foi bem no iniciozinho assim, escrevia no seu papel aquilo que, a primeira palavra que veio à mente quando ele te viu. O que é isso? Primeiras impressões. E num desses comentários tinha lá uma palavra assim, que era algo como torre, a pessoa que parece uma torre, towering, uma coluna forte e quase 50-50, doce, delicada, gentil e outros atributos relacionados a isso. E uma colega que eu fiquei conhecendo nesse evento da Arábia Saudita me falou: você é uma pessoa muito intrigante. Porque ela enxergou esses dois lados, a força com a acessibilidade. Que legal. E toda vez que alguém me fala isso, eu penso assim: olha, eu sou a minha primeira cliente. Porque eu entendi a virada de chave. Eu me orgulho desse lado, mas em compensação eu quero que o outro apareça também. Perfeito. Hoje em dia eu trabalho assim com os meus clientes, conduzindo primeiro o autoconhecimento. Tá vendo como é legal você ter esse lado, esse lado, esse lado? O que você acha que aparece mais? O que vem na frente? Tá tendo uma lacuna? Quando você olha para o espelho, você sente que essa característica não está chegando? Ou você quer dar uma abrandada nisso que as pessoas sempre falam de você para que outras características venham à tona? E aí uma dúvida, porque isso, você fazendo nos eventos presenciais, que você fazia bastante, você tá vendo a pessoa. Como é que você transmite isso pro digital? Você tá fazendo, às vezes, você tem cursos também, você trabalha muito no seu Instagram, você faz lives. Como é que você consegue fazer esse tipo de análise de uma forma escalável usando o digital? Sim, eu vou só terminar a história do nome aqui. Tranquilo, perfeito. Desculpa. Falo muito, né, Dani? Bom, então o persona veio aí depois desse name. E a sugestão da Denise foi o seguinte: a persona era a máscara que se usava no teatro grego, quando nem as mulheres atuavam, apenas os homens, e não existia o figurino. Então, a máscara, que era a persona, era responsável por toda a atuação daquele ator. É daí que vem também o termo personagem. As máscaras bem marcadas, com as expressões faciais bem salientadas. Assim. Então, essa máscara sozinha era capaz de convencer todo aquele público da narrativa que estava sendo contada ali naquele teatro. E o que é o persona, então? É essa persona nossa, que é o rosto, que é pequeno dentro da proporção do nosso corpo como um todo. O rosto ocupa aqui uns 20% dessa proporção física, mas que na interpretação da imagem são 80% dessa comunicação visual. Então, já ultrapassamos muito essa fase do teatro antigo, mas nós vivemos ainda atuando, de certa maneira, com as nossas personas. Então, achei muito bacana a sacada dela. É um excelente naming. E o Zoom
que é uma palavra inventada, né? O persona é o soon, de breve, em inglês, Uhum. que é o que está por vir. Então, é a persona que está por vir. Ai, muito bom. Muito bom. Foi muito feliz, né? Foi uma sacada muito, muito E boa. mais bacana ainda, modéstia à parte, é o slogan, que é Face Your Best. Encare o seu melhor. Muito bom. É um trocadilho bacana. Bom, então vamos lá. A pergunta... Sobre como é que foi, porque no presencial você consegue analisar a pessoa e entender. Como é que você dá escala para isso no digital? E quando a gente fala escala, não é só a escala porque você tá no online e impacta muitas pessoas, de levar para outros países também, né? Porque você tem alunos de vários países, né? Certo. Então, aí que eu comecei dando os cursos, assim que eu comecei a especializar, a mesma professora que foi a minha primeira, a Anitta Rezende de BH, ela me convidou para poder dar uma participação pequena lá no curso dela, falando sobre isso. E aí, o que começou com 2 horas, daí a pouco, na próxima turma, passou para 4, daí a pouco passou para 1 dia dentro do curso dela, até que eu criei meu próprio curso. E de 2 dias, passou para 4, passou para 6, e hoje em dia virou uma pós-graduação. Que legal. Então, como é que eu escalo isso? Depois de passar aí por muitos clientes, esses laboratórios, entender a perspectiva e sistematizar esse modelo de atendimento em um método, então a escala veio primeiro assim, no presencial, até 2020. Então, como você disse, eu dava cursos em vários lugares aqui no Brasil e fora do Brasil, replicando esse método, ensinando outros profissionais. E com o cliente final, eu sempre atuei no 1 a 1. Eu nunca... Não tem como a gente escalonar o que é uma análise individual, a não ser ensinando a pessoa a se perceber. Perfeito. Aí é possível. Quando veio a pandemia, aí foi a hora do vai ou racha. Porque eu tinha uma demanda reprimida das pessoas que queriam saber sobre o método, viam as minhas postagens. Então, brasileiros moravam fora do país ou pessoas que tinham contato comigo nessas conferências que eu participei fora do Brasil. Mas eu não tinha formatado e essa rotina de viagens, de atendimentos, nunca me permitiu ter o tempo necessário para entrar no universo que para mim era 100% desconhecido. Então, com a pandemia, veio o tempo de sobra, né, para poder me dedicar a isso e também uma questão de necessidade do negócio, sobrevivência do negócio. Sim. Porque o meu modelo de trabalho era 90% ou mais No presencial. no presencial. Então, veio o FaceTelling online, justamente em 2020, e a partir de então, eu venci uma objeção que eu achei que não seria possível transformar o presencial no digital, mas eu consegui trazer as práticas, ensinar ao aluno, e o que ajudou muito nisso foi o suporte. E um suporte que é dinâmico, um suporte que é praticamente ao vivo, o aluno posta as perguntas nos grupos de interação, na plataforma, e a gente responde no mesmo dia, faço vídeos explicando como fazer, o passo a passo. Então, isso ajudou a superar essa barreira do toque, o que seria a ausência do toque da prática. E você tem uma equipe que te ajuda a fazer isso? Tenho. Hoje eu tenho uma gestora de comunidade de alunos que fica dedicada 100% a isso. E tem uma outra pessoa que faz o relacionamento sucesso do aluno. Porque tem o sucesso do cliente, né? A gente tem que ter o sucesso do aluno. Uma curiosidade, porque a gente comentou, né, que você tem alunos do mundo todo e você tinha comentado do fator cultural. Da percepção, que isso muda bastante. Seus alunos fora do Brasil são brasileiros morando fora? Você tem alunos estrangeiros? Se sim, como é que isso afeta o seu conteúdo ter que fazer a adaptação cultural necessária? Dani, desde que eu comecei o Persona, lá atrás, na verdade, quando ainda era o Conexão Rosto-Estilo ou Visagismo Aplicado, eu sempre tive um olhar muito aberto para essa questão étnica e cultural, espalhada aí mundo afora, a beleza em outras nuances, para que o olhar não ficasse enviesado aqui no nosso, né, no que é próprio da gente. E aí, a Persona empresa e a Persona School tem 3 pilares. Inovação, então, é o estado da arte em análise facial, sempre buscando o conhecimento que está agora, né, o que a ciência está apontando para a gente, e a vanguarda também. A diversidade, que é esse reconhecimento da beleza em vários parâmetros, e a inclusão. Curiosamente, ou não, o meu maior público fora do país está na Ásia. Eu já fiz muitos trabalhos, webinários,
em janeiro do ano passado, eu fiquei a madrugada inteira dando um curso para uma turma de Xangai. Foi uma confusão, porque eu falava inglês, a tradução para mandarim, só sei que chegou de manhã, eu nem dormia de tão elétrica que a minha cabeça estava. E olha que interessante, é um público muito permeável a tudo que se diz respeito ao rosto. Tanto que os melhores produtos, skincare são tecnologias sul-coreanas, japonesas. E quando eu estou fazendo qualquer que seja o trabalho com esse público, eu tenho sim as ponderações e inclusive do que são os traços. Por exemplo, é muito comum entre eles os olhos rasos. Então eu faço, olha, aí entre vocês... vocês têm, né, uma prevalência maior dos olhos rasos, aqui entre nós, olhos fundos. Então, eu vou fazendo essa ponte, essa diferenciação, porque não tem aquilo que é o mais bonito, ou aquilo que é a referência, Perfeito. ou aquilo que seja o padrão. Cada etnia aí tem o seu charme, né? Tem a sua... Total. Então, eu procuro pesquisar. E uma coisa que me ajuda muito como laboratório são as séries. Eu amo Netflix. Porque enquanto eu estou ali no meu lazer, eu estou fazendo o meu laboratório. Então, eu sempre busco produções gregas, turcas, os doramas que estão no auge agora, japonesas, produções que sejam também latinas aqui dos países que são nossos vizinhos. Tudo vira inspiração, né? E aí, além da história que eu estou ali acompanhando, eu presto muita atenção nos traços dos atores, no que tem de comum, no que não tem. Então, para a gente que está aqui na América Latina, a gente olha para as pessoas asiáticas, orientais, a gente tende a achar que todas elas são parecidas. Mas tem muita diferença, né? Para quem está ali observando os detalhes no dia a dia, né? Então, você começa a perceber que um deles tem uma escala óssea mais larga, mais robusta, o outro tem um olho um pouco mais fundo ou mais próximo. E isso vai se tornando um pouco mais natural para a gente. Não, muito legal. E uma dúvida, né? Eu imagino que você tenha muitas alunas mulheres. Como que você percebe, primeiro, o papel da mulher? Você, como uma criadora de conteúdo, você tem visto mais mulheres entrando, a forma como as mulheres são percebidas também é diferente? E um segundo ponto relacionado a isso, muitos homens procuram seu curso também. O que você trabalha mais? Porque as mulheres, eu sinto que às vezes tem uma abertura maior, uma procura maior por isso. E os homens nem tanto. O que você pensa sobre esses dois tópicos? Sim, a consultoria de imagem é um mercado dominado por mulheres, tradicionalmente. De uns tempos para cá, a gente tem visto crescer o número de colegas, homens, e acaba isso se refletindo também na sala de aula. Eu também tenho muito mais alunas do que alunos. Inclusive em outros segmentos. Se eu for para o meu público de médicos que fazem o FaceTelling, dentistas, profissionais da área da saúde no geral, muito mais mulheres do que homens. Isso é fato. Então, eu acho que o mercado da estética, da beleza e da moda acaba sendo mais dominado mesmo pelo público feminino. Então, sala de aula não seria diferente. Com relação ao cliente final, tá aí uma virada também. Os homens têm procurado bastante. É interessante, Dani, porque homem tem vergonha de perguntar. De perguntar para os amigos, perguntar para a namorada, para irmão, para mãe. Então, ele prefere confiar no profissional que está ali para desempenhar esse papel com uma maneira imparcial e sendo pago por aquilo. Então, é um nicho que tem que ser explorado e muito promissor. E a gente tem visto muitos creators grandes do mercado digital passaram também por mudanças assim, né? Da forma como eles gostariam de ser percebidos visualmente. Eles queriam passar uma imagem, às vezes, de mais força. Então, aí fazendo uma análise mais simples, né? Do visagismo que você estava falando. A barba, óculos. Mas isso reflete quem eles estão... o processo de autoconhecimento deles, a forma como o mundo deve percebê-los, né? Exato. E, Dani, se a gente pega aí grandes casos conhecidos que a gente tem de pessoas que fizeram 180 graus na sua imagem pessoal, essas pessoas poderiam fazer todo o esforço do mundo em branding, em posicionamento, na maneira como elas escrevem, fazem seus vídeos, na maneira como elas lidam com a sua audiência. Mas o que marca mesmo uma nova fase, o que marca aquilo que a pessoa tem a dizer, a sua missão para o mundo, é quando ela faz essa mudança. Então, às vezes, um cliente me procura e fala assim, Cris, eu estou na dúvida do que eu contrato primeiro, se uma consultoria de branding ou uma consultoria de imagem.
Então, aqui já fica uma dica também para quem está ouvindo, para o creator, para o autônomo, profissional liberal, o que for. O processo de branding só vai ser bem sucedido com uma agência, seja lá o profissional que você contrate, se você souber exatamente o que você quer, quem você é. Então, a consultoria de imagem tem que anteceder. E, às vezes, o que eu vejo é o contrário. O profissional cai numa agência para poder trabalhar o seu posicionamento e a agência que fala com esse profissional, olha, você precisa procurar uma consultoria de imagem. Então, esse profissional, ele economiza muito mais tempo, energia e dinheiro se ele passa por uma consultoria de imagem, se conhece, até para desenvolver uma logo nova. Olha, eu quero mais linhas retas, eu quero... Porque é isso que ele tem na imagem, na comunicação dele. Então, se você está pensando em inaugurar uma nova fase na sua vida, ou se está passando por isso, já passou e quer marcar, fazer uma marcação, nem que seja um corte de cabelo, um design de barba e óculos novos. Aí que as pessoas vão entender, poxa, está acontecendo alguma coisa aqui. Olha, muito rapidamente. E, aproveitando que eu falei nesses 3 tópicos... Se o profissional ou o cliente está com limitação de recursos para investir naquele momento de vida, foca nesses 3: cabelos, óculos e barba. Uma dica muito boa. E rápido. E rápido de fazer. São mudanças que são rápidas, menos onerosas, né? Então, e que vão gerar um grande impacto na sua audiência. Não, quem tá escutando aqui vai... Ouviu a dica, já pode ir direto lá no barbeiro, já resolve isso aí rapidinho. Então... E aí fica assim, poxa, gente, quer chamar a atenção da audiência? É qualquer mudança que você faça no seu rosto. E dessas mudanças, essas 3 que eu citei aqui são as mais impactantes. Se você usa uma armação de óculos de grau e, de repente, você aparece fazendo os stories, aparece fazendo seus vídeos com uma armação nova, mas eu estou dizendo uma mudança que seja boa também, né? Perceptível. Não adianta mudar um aro invisível por outro que também é invisível. Quer chover mensagem no inbox, engajamento lá nas alturas, é qualquer que seja a mudança. No tom do cabelo, no comprimento, no corte. Nossa, excelente dica. Para acompanhar dicas como essas e muitas outras, onde que o pessoal pode seguir nessas redes sociais? Muito bem, no @persuna, com 2 os, .crisalves, que é o Instagram. E tem também séries lá no YouTube. Olha. Eu tenho uma série que é Você Tem Cara de Quê? Que eu conto o porquê das caras, quais são os traços que trazem esses ruídos na nossa imagem, essas primeiras impressões. E eu faço também análises nessas séries. Então, no Instagram eu faço análises ao vivo, no melhor estilo, quem sabe fazer ao vivo. Muito bom. E que tem um impacto muito grande. Naqueles 30 minutos de interação que eu recebo de inbox das pessoas falando, Cris, como foi elucidativo, como foi impactante. A partir dali eu apliquei várias mudanças, procurei terapia, minha vida deu um giro. Imagine isso, então, numa consultoria mesmo, né? Então, eu amo fazer o cara de quê, que é isso. É a gente ouvir sobre nós mesmos, enxergar pontos que a gente vê, mas não enxerga, e a partir de então, saber lidar bem com isso. Muito bom, muito obrigada por esse papo. Eu acho que deu para trazer também muitas reflexões de que não é só uma coisa da porta para fora, né, do rostinho para fora, passar muito sobre como estamos dentro, sobre como a gente se enxerga, as coisas que a gente quer destacar e que a gente quer, às vezes, deixar mais no quietinho. Então... adorei demais o nosso papo, Cris. Obrigada demais. Foi um prazer, Dani. Nem vi a hora passar. Passou super rápido, falamos de muitas coisas. Vocês que estão acompanhando, temos surpresinha para quem está acompanhando. Eu quero que vocês comentem aqui no chat o que vocês mais curtiram do nosso papo aqui com a Cris hoje. Que a melhor resposta pode ganhar um kit do Hotmart Cast. Que a Cris também vai ganhar. Então, já quero. Comentem aí pra gente e, claro, não esqueçam, a gente tá aqui toda segunda e quarta com novos episódios pra vocês acompanharem, com histórias tão legais, tão motivadoras e tão diferentes também, assim como a da Cris.